Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11. Esse é o texto, 1 Coríntios 11, esse é o texto clássico, tradicional, nos momentos em que a igreja se reúne para celebrar a ceia. Hoje vamos ter o prazer de juntos tomarmos a Santa Ceia do Senhor. E o texto de 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo orienta a igreja em Corinto a como celebrar a ceia do Senhor. Então olha o texto, vá acompanhando aí esse texto. Acompanhe essa leitura, Deus vai falar com você desde essa leitura aí, ó. Olha só o que Deus vai falar no seu coração aí. 1 Coríntios 11, verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então o texto começa falando para a igreja que estava celebrando a festa do ágape, a festa do amor. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, eu não vos louvo nisso que vocês estão fazendo, porque vocês estão se ajuntando, e ao invés de saírem melhor, sai pior. Por isso que eu falei desde o começo que a igreja hoje entra uma igreja e sai uma igreja diferente aí. E você é essa igreja. Diga amém. Então veja o que Deus vai ministrar na sua vida. O verso 17 é a abertura daquilo que Paulo vai falar. Aí o verso 18 diz, porque, e ele vai explicar por quê, né? Por que é que ele se ajunta é para pior? Ele diz, porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja que está em Corinto. Ele não estava vivendo aquele tempo com a igreja, mas ele recebeu informações de que havia divisões, problemas lá na igreja. E o apóstolo Paulo disse, olha, é até natural e normal que isso aconteça. E é bom que aconteça essas divisões, porque aí vamos ver quem será aprovado nisso. Então quem se deixar misturar, se envolver com essas picuinhas, essas divisões, esses grupinhos, esses serão reprovados na sua vida espiritual. Então, Paulo já começa dando o recado. Aí o verso 19 ele diz, verso 20 ele vai dizer, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, então as células se juntavam no mesmo lugar, né? Então eles celebravam a festa ágape, a festa do amor, a ceia do Senhor. Eles chamavam todas as células que estavam nas casas e juntavam num só lugar para aquela celebração. É por isso que Paulo diz, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes
que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Em outras traduções, fala de condenação. O verso 29, estará sendo julgado ao comer para o seu próprio castigo. Uma outra tradução fala condenação. E aqui a que eu li fala juízo. Aí ele diz, né, bebe juízo para si. Eis a razão, verso 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Eis a razão, é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos. E alguns já morreram. Então a minha tradução aqui diz assim, alguns dormem. E aí, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Verso 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque a tendência nossa é ser muito compassivo, complacente com a gente mesmo. Se for para os outros, aí é diferente, mas quando é com a gente mesmo, né? Então Paulo diz assim, se a gente mesmo fosse se julgar, a gente nem ia se julgar. A gente ia arrumar tanta desculpa, mas quem vai julgar a gente não somos nós mesmos. É Deus, é o Senhor. É isso que Paulo está falando aqui. E ele fala, inclusive, dessa condenação. Muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Essa tradução já vai direto. E fala de morrer mesmo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que tinha uns fracos na fé, na sua vida espiritual, outros já doentes por causa desse comportamento doentio na celebração da ceia, e ele diz, e outros até que já morreram. Então, simplesmente, Deus resolveu tirá-los logo. Então, é pegando o cálice, por isso que o texto diz, né, que você toma o cálice, come e bebe, pega o cálice para a sua própria condenação. E por isso que ele diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então a ceia do Senhor é uma oportunidade da igreja ser transformada, restaurada. A celebração da ceia do Senhor é uma oportunidade para a igreja se arrepender dos seus pecados, para a igreja ser mudada, transformada, para a igreja perdoar, para receber o perdão também. Então é um momento muito especial a celebração da ceia do Senhor. Ela tem que ser vista dessa maneira. A igreja cristã primitiva, a igreja realizava a ceia todos os encontros que eles tinham. Aí depois, com o passar do tempo, a administração da igreja entendeu que era melhor dar um tempo e um espaço melhor para que esse culto se tornasse muito especial. Aí demorava um tempo e se celebrava. E hoje a tradição é que a igreja, a cada 30 dias, então uma vez por mês, se junte para fazer essa autoanálise, autoexame. Por isso que Paulo diz aqui que nós precisamos disso. Porque no verso 32 ele diz, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a ideia da celebração da ceia é você se autoexaminar, e aí se você tem alguma coisa errada, você vai corrigir, você vai consertar. Você não vai pegar o cálice do Senhor tendo plena consciência. O Espírito Santo te revela, te conscientiza de um pecado, e você, consciente do pecado, não decide pedir perdão, não decide mudar, toma a ceia para sua própria condenação. Aí tem fracos, enfermos, e outros até são fulminados. Morreu, ninguém sabe como nem porquê, e Deus é quem sabe, morreu, acabou.
Então ele diz, por isso que nós somos tratados para não sermos condenados com o mundo. Então a oportunidade hoje da igreja mudar, fazer essa autoanálise e assim participar da ceia para a sua salvação, para a sua melhoria. Vocês entenderam? A celebração da ceia é um culto tão especial que houve um grande avivamento que teve início numa ceia. Vocês sabiam disso? O avivamento espiritual dos morávios, no ano de 1727, exatamente no dia 13/8 de 1727, na Alemanha, a igreja dos morávios se reuniu e na celebração da ceia do Senhor, o Espírito Santo de Deus tomou aquela igreja e transformou a vida daqueles irmãos, e ali deu início a um grande avivamento espiritual, avivamento esse que influenciou todos os demais avivamentos, inclusive o grande avivamento de John Wesley, na Inglaterra, teve forte influência dos morávios. Os morávios, eles ficaram conhecidos por essa estratégia da oração do relógio, que ainda hoje a gente usa, as igrejas usam. Então passa de hora em hora, um irmão entra em oração e outro entra, e assim sucessivamente faz a cobertura de um dia inteiro, de uma semana, de um mês. Os morávios construíram uma torre de oração e o relógio de oração deles passou de 100 anos. Vocês sabiam disso? Eles conseguiram manter o relógio de oração por mais de um século. Os irmãos que morriam passavam a responsabilidade adiante, e esse avivamento durou mais de 100 anos com a oração constante. Os morávios foram responsáveis por enviar em um ano, mas em um século, eles conseguiram enviar mais missionários do que toda a história do cristianismo. Tamanha disposição, o amor e entrega daquele povo por missões, e se espalhando no mundo inteiro. Então eu quero hoje usar como tema da nossa ministração exatamente o slogan usado pelos morávios. Eles diziam: nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Então, na celebração da ceia do Senhor, o slogan deles, a marca, era um cordeiro com uma cruz, e eles declaravam: o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Então a disposição daquela igreja era essa. Então cada crente moraviano, os morávios, eles tinham esse nome, porque eles vinham de uma região da antiga Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia, ela se transformou hoje na República Tcheca, e o outro país, a Eslováquia. Então formou-se dois países. Naquela época era um só, e veio um rei católico e resolveu perseguir os cristãos, os chamados protestantes. Então o rei veio, pegou para valer logo, para acabar com a igreja que existia. E ele mandou decapitar os pastores, os líderes daquela igreja. Pegaram 15 deles. Então arrancou a cabeça dos 15, pegou todos os membros daquela igreja e mandou para serviço forçado nas minas de carvão. Naquela época existia isso. Então o rei mandou todos se virar escravos e morreram ali. Então alguns grupos fugiram, tentaram se esconder, então não conseguiram muita coisa, e já não aguentando mais a pressão, juntou 300 pessoas e atravessaram a fronteira para a Alemanha, e chegaram numa terra lá, e eles disseram: olha, atravessando em todo aquele frio, uma situação dificílima, mas se ficassem morriam. Eles chegaram numa terra e pediram ao administrador daquela terra, uma propriedade enorme,
para ficar ali por um tempo. A terra era do conde Zinzendorf. Eles acertaram, foram dirigidos por Deus, porque esse conde Zinzendorf era um cristão luterano. Tinha estudado em Wittenberg, na Alemanha, exatamente onde aconteceu a grande reforma, no século XVI. E ele teve forte influência dos estudos, dos ensinamentos, e esse conde Zinzendorf cedeu a terra e eles foram muito bem recebidos ali. Isso era o ano de 1722. Então, em 1722, eles fugiram para ali. Quando se espalhou a notícia que tinha uma terra ali que aceitava eles ficarem, sobreviver, aí mais cristãos começaram a fugir e se juntaram ali. É aí que vem o grande avivamento. Mas antes desse grande avivamento, aqueles grupos de cristãos chamados protestantes, eles começaram a arrumar confusão entre si. E arrumaram briga, e aí um grupo acreditava de um jeito, e outro de outro, e aí formaram pequenas células, pequenos grupos de estudos, porque os morávios usavam a estratégia de pequenos grupos, até para fugir da perseguição, mas não apenas para fugir da perseguição, mas porque eles são herdeiros da teologia do pietismo. Então eles acreditavam já nos pequenos grupos. E esse é um grupo que vem do século XIV, antes da reforma protestante. E vem de John Hus, que foi também sacrificado ali. E John Hus é um pré-reformador. Então a história é belíssima. Então eu não vou aqui cansar vocês contando toda a história, mas vocês veem que a coisa começa no século XIV, aí passa por século XV, XVI, aí vem a reforma. Então século XV, século XVI, 1517, a reforma protestante, que já tinha pré-reformadores, que já tinham morrido por isso. Aí Martinho Lutero começa a grande reforma, a partir dali ela se espalha, e os morávios estão vivendo essa situação, e ali eles protagonizam um grande avivamento espiritual. Mas para isso, o pastor daquela igreja precisou juntar os irmãos e dizer: vamos acabar com isso. Não tem como a gente conviver, como a gente clamar a Deus, adorar a Deus, com essas divisões, com essas picuinhas. E aí, o conde Zinzendorf era o dono das terras. Ele levanta 12 líderes e responsabiliza esses 12 anciãos, esses 12 líderes, e diz: olha, vocês vão pacificar esse povo. Eu não quero briga aqui. E estabeleceu um documento, uma espécie de um regimento interno para viver ali, e juntou todo mundo, e foi administrado essas questões. Eles se reuniram para celebrar uma ceia. Assim foi o grande avivamento dos morávios. E em plena celebração da ceia, houve quebrantamento, pedido de perdão, e se abraçaram e colocaram um fim nessas divergências, nessas brigas, nessas intrigas todas. E o pastor Roth, ele disse: hoje nós aprendemos a amar. Interessante essa frase, né? Hoje a gente aprendeu a amar. E aí naquela comunhão e na celebração da ceia, veio o derramar do Espírito Santo. E um grande avivamento espiritual teve início na celebração daquela ceia. Linda história. Então eu começo essa palavra aqui, de olho no relógio, e quero dizer para vocês, meus queridos, quando a igreja se reúne para celebrar a ceia, ela tem a grande oportunidade de buscar e clamar por um avivamento espiritual. Eu sempre vou falar de avivamento espiritual, porque nós somos o resultado de um avivamento espiritual. Tudo que nós vivemos como Ministério Internacional Batista do Avivamento foi, sim, a experiência de um grande avivamento espiritual.
estudando todos os principais avivamentos na história, até hoje. Todos eles guardam características do jeito que a gente viveu. E tudo que a gente experimentou, guardadas as devidas proporções, a gente teve também aqui. E eu quero dizer para você, é possível a gente continuar mantendo esse avivamento espiritual. Mas isso vai depender de você, de cada um de nós, da igreja. Porque a vontade de Deus é que vivamos sempre avivados. Só depende da gente. Então a primeira palavra que eu dou aqui, baseado nesse texto de 1 Coríntios 11, é: acabemos, de uma vez por todas, com divisões internas na igreja. 1 Coríntios 11, olha o que é que o texto vai dizer, versos 18 e 19. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo está dizendo que a igreja em Corinto tinha divisões. A igreja em Corinto tinha lá os seus problemas de relacionamento, tinha lá os seus partidos, as suas facções. Em 1 Coríntios, essa carta aqui, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar dessas questões. Ele diz em 1 Coríntios 3, verso 1: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, que ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais seguindo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Então Paulo está explicando aqui para a igreja. Então como é que a gente acaba com essas divisões? Simples, vá até o irmão e pergunte o que está acontecendo. É a primeira coisa mais básica. Vai até o irmão e pergunta, meu irmão, você tem alguma coisa contra mim? Aí ele vai dizer, por que você está me perguntando isso? Não, porque eu acho que você não me cumprimentou quando eu passei naquele dia e tarará, bererei. Porque tem irmão assim, você passa uma hora, ele cumprimenta, está numa alegria, no outro dia você encontra ele no domingo seguinte e ele não cumprimenta. Aí você fica meio cismado, tem algum problema. Vai que o irmão estava pensando, desligado do mundo e nem viu você passar. Aí você já criou uma cisma lá no seu coração de que o irmão não cumprimentou. Aí você diz, bom, já que domingo ele não me cumprimentou, domingo que vem vou passar por ele e não cumprimento. Aí o irmão nem sabe que não cumprimentou. Aí ele quer até te cumprimentar, você passa de cara dura. Olha as doenças da alma, como é que elas funcionam. Aí o irmão diz, que é isso? Eu cumprimentava aquele irmão toda vez e ele agora nem, pronto. Criou a confusão, já virou inimigo dentro da própria igreja. É ou não é assim que funciona? Mas se a gente dissesse assim, meu irmão, tem alguma coisa aí? Eu fiz alguma coisa por acaso? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, se você for entregar sua oferta e lembrar que o irmão, não é você não, que tem alguma coisa contra, é o irmão. Se eu lembrar que tem um irmão que tem alguma coisa contra mim, olha o que a Bíblia manda dizer. Pega a tua oferta, coloca no altar. Não é para levar embora não, é para deixar no altar. Mas vai lá para o teu irmão. Pergunta para ele, meu irmão, tem alguma coisa contra mim? Eu fiz alguma coisa? Eu preciso te pedir perdão por alguma coisa, eu não estou sabendo. Então, isso se chama maturidade espiritual.
Mas como é que age as criancinhas na fé? Se escondem um do outro, bota a cara feia e não tem coragem de chegar lá e falar. São criancinhas na fé, bebês na fé. É o que o apóstolo Paulo chama. Mas essas criancinhas e bebês na fé estragam a comunhão dentro da igreja e impedem o derramar do Espírito Santo de Deus. Eles são responsáveis por trazer essas máculas dentro da própria igreja. E quando essas coisas se multiplicam, é assim, já que o irmão não cumprimentou e eu não cumprimento ele, eu vou procurar outro irmão para dizer, sabe aquele irmão? Pronto. Aí você lançou o inferno que estava com você na vida daquele outro. Aí o outro diz, poxa, eu gostava tanto daquele irmão. E ele é assim, ele é desse jeito e ele... Aí você azedou mais um. Dentro de pouco tempo, o resultado é igreja dividida e Satanás dando risada. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 5, se teu irmão tiver alguma coisa contra, vai lá. Ele diz, reconcilia-te depressa, porque senão o adversário vai te entregar ao juiz. Sabe o que isso quer dizer? Olha, no julgamento final, você vai ser condenado. Porque o adversário, o acusador vai dizer, ele não perdoa o irmão não. Olha o coração dele como é que é. Querem ver o texto bíblico? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 diz assim, verso 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Verso 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Olha o que é que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. Então, olha, como é que a gente pode resolver, como é que a gente pode acabar com isso? Primeira coisa, vai até o teu irmão. Depois, tenha maturidade para saber que não agradaremos a todos. Tem gente que quer agradar a todo mundo e mais outro tanto. Tem gente que quer ser melhor do que Jesus. Não, eu sou uma pessoa muito boa. Todo mundo e mais outro tanto gosta de mim. E bota isso na cabeça e acha que todo mundo vai gostar. E não é verdade. Porque nós não somos assim. Nós temos as nossas preferências. Não é verdade? Tem gente que a gente gosta mais do jeito dele. E a gente se aproxima mais. Tem outros que a gente não consegue se aproximar. Porque até o jeito da pessoa, a forma de tratar, de falar, acaba criando alguma barreira. Mas isso não quer dizer que eu sou inimigo do irmão. Isso não quer dizer que eu não ame o irmão. A Bíblia manda você amar a todos. Mas não tem como você gostar de todo mundo. Porque nós temos as nossas preferências. Nem Jesus agradou a todo mundo. Nem Jesus agradou a todos. E por que a gente acha que vai agradar? Não, então a gente tem que ter essa maturidade para saber que a gente não vai agradar a todo mundo. A gente tem que ter essa maturidade para a gente respeitar as escolhas, as opções dos irmãos. Então não é panelinha, nem é grupinho, é uma preferência natural. Então eu não vou esperar que um adolescente fique muito meu amigo, porque olha a distância de idade. Eu vou esperar que o adolescente mantenha o respeito, assim como eu o respeito. Mas eu não vou esperar que ele seja o meu amiguinho.
porque as coisas que ele gosta não são as mesmas que eu gosto. Deu para entender aí? Então a gente tem as nossas preferências. Muito simples isso. Por isso que a estratégia da igreja é células. E células não por distância geográfica, mas por aproximação da alma, do coração, dos sentimentos. Eu gosto de estar com o irmão. Aí eu vou para a célula ali. Então não sou obrigado a permanecer numa célula onde eu não me sinto bem. Então eu quero uma célula onde eu tenha melhor relacionamento, onde as pessoas sejam da mesma faixa etária, por exemplo, onde eu possa... Isso é normal. Não é porque eu tenho alguma coisa contra ninguém. Então é assim que funciona. A gente tem que ter essa maturidade e essa sabedoria. E assim nós vamos viver, todo mundo em paz. Todo mundo junto, todos se amando. Então nós não precisamos morrer de tristeza porque alguém não gosta da gente. De jeito nenhum. Amemos a todos, mas nós não vamos conseguir gostar de todo mundo. E nem por isso a gente é inimigo. Você entendeu aí? Como é que a gente acaba com essas divisões? Não dê ouvidos a fofocas, nem a fofoqueiros. Se alguém vier falar mal de algum irmão para você, chama o irmão em particular. Fala direto para ele, meu irmão, não venha jogar veneno no meu ouvido. Você tem alguma coisa contra aquele irmão? Então eu vou chamar aquele irmão, vou dar a oportunidade de você se reconciliar com ele. Acabou o fofoqueiro. E quando você fizer isso, você vai ficar vacinado. Não vai ter nenhum fofoqueiro que te procure, porque ele vai dar uma freada nisso. Não aceite que ninguém fale mal de ninguém para você. Não aceite isso. Isso não é bíblico, isso não é saudável, isso não é correto, isso não é santo. Então, se alguém falou mal do irmão para você, chama o irmão e diga para ele, meu irmão, o que você está me dizendo, eu vou dizer para o irmão fulano. Porque eu não vou ficar aqui ouvindo essas coisas. Então, chama e fala mesmo. Chama mesmo, se tiver para, fulano, vem cá, Olha, fala para ele aí o que é que você está sentindo. Vai acabar na hora com esse tipo de coisa. Porque tem gente doente da alma que ainda não se curou e tem prazer em falar mal das pessoas. É um prazer. E aí fala e daqui a pouco está espalhado o fogo no meio da floresta. E aí quem apaga? Como a gente resolve essas divisões? Inveja, ciúmes, facções, iras, contendas. Isso são obras da carne. Obras da carne que precisam ser eliminadas do nosso meio. Devemos tratar todos os irmãos com todo respeito, com educação, com amor cristão. Então isso é uma obrigação nossa como cristão. Então não permita a obra da carne, porque se você deixar as obras da carne se espalharem na sua vida, no seu comportamento, nas suas ações, olha aí Gálatas capítulo 5, vou fazer questão de ler o texto tão conhecido, mas eu vou ler aqui, Gálatas no capítulo 5, olha o que é que ele vai dizer aí sobre as obras da carne. Vamos lá. As obras da carne. Opa, eu estou em Efésios. Tiraram Gálatas da minha Bíblia, gente. Gálatas capítulo 5, ele diz assim, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você prestou bem atenção na ênfase que eu dei? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não tem reino de Deus
para quem vive as obras da carne. A celebração da ceia é uma oportunidade para a igreja parar, fazer o autoexame e consertar. Não tem ninguém que não cometa erros. Não tem ninguém que não cometa pecado. A Bíblia diz em 1 João, todos pecaram. E ainda diz mais, e se você disser que não tem cometido pecado, é mentiroso. E está fazendo a Cristo de mentiroso. 1 João capítulo 1, verso 8, 9, depois do capítulo 2, ele vai dizer o que você tem que fazer com tudo isso. Então essa palavra é para chocar você. E você parar, fazer uma autoanálise. Para você não ser condenado, para você não ser levado ao juiz, que é uma condenação, e para você não ficar fora do reino de Deus. Os morávios, naquela celebração, eles tiveram que enfrentar isso. Eles tinham tanta confusão dentro deles mesmos, entre eles mesmos, e questões doutrinárias, questões administrativas. Eu imagino essas comunidades vivendo na mesma terra, o rolo que não dava. Eu li um texto que diz que tinha irmão de um outro grupo que ia para a porta da igreja do outro, que era uma casa pequena, imagino eu, ficava na porta e gritava, isso é heresia, vocês estão errados, e olha a confusão que eles arrumavam. Então, para consertar tudo isso, deu trabalho, mas quando eles fizeram isso, o avivamento explodiu. Olha, nós estamos precisando consertar essas questões. Não pode um irmão ser intrigado de outro dentro da mesma igreja. Não pode um irmão estar com reserva, resistência contra outro. Isso é meninice, criancice, é pecado. Então faça uma autoanálise aí. Ciúme, inveja, competição dentro da igreja. Não, isso está errado. Então a gente tem que abrir o coração, pedir perdão, perdoar, porque, ora, quem sabe se você não já feriu alguém e nem percebeu? Peça perdão. Então, abra o coração e resolva a sua questão. E eu falo isso, não é só dentro da igreja não. Leve isso para dentro da sua casa, na sua família, com os seus irmãos, no seu relacionamento. Olha, vive em paz. Vive em paz. Fique em paz. Libere o perdão, libere. Então, trate as pessoas com amor, com respeito, como irmãos em Cristo. Então é seu irmão em Cristo que vai morar no céu com você. Agora Deus vai ter que fazer um céu diferente, porque você não fala com ele, não gosta dele, porque tem alguma coisa aí que vai ser corrigido, porque não tem mais de um céu. É um só que todo mundo vai conviver e é um só Senhor. Você entendeu isso? Se entendeu, diga amém. Segunda coisa que eu preciso dizer, acabemos com o individualismo e vivamos o coletivismo na igreja. 1 Coríntios 11, olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. 1 Coríntios 11, ele detecta mais uma dificuldade, um problema na igreja. Ele diz no verso 21, ele diz, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha a situação. Era cada um cuidando de si mesmo. Então a igreja se reunia para celebrar a ceia, e os historiadores dizem que os irmãos levavam o seu vinho e o pão. E eles levavam vinho de qualidade, aqueles que tinham recurso financeiro para comprar um bom vinho, e levavam para a ceia. E ali eles iam tomar a ceia. E ele só dava o vinho bom para aqueles irmãos que ele tinha toda a predileção, ao invés de distribuir com todos. Aquele irmão que não tinha dinheiro para levar um bom vinho, ficava com vergonha de levar um vinho ruim, ele dizia, eu vou lá porque eu vou acabar participando, porque eles vão distribuir. E quando chegava lá, não distribuía. E às vezes um bebia tanto o vinho da ceia, que ficava bêbado, e o outro não bebia nada porque não levou. Não levou, problema dele. Ele que traga o dele. Que igreja é essa? Aí Paulo pega pesado com a igreja em Corinto. Paulo está ensinando que a igreja deve viver o coletivismo e acabar com o individualismo. Cada um toma antecipadamente
e há até quem fique com fome. O individualismo é um conceito, uma filosofia política e social, onde o indivíduo é o centro de tudo. O individualista é aquela pessoa egoísta, que sempre se coloca em primeiro lugar. Ele é sempre o estrela. Ele quer que tudo gire em torno dele. E tudo dele é melhor do que os outros. Você conhece alguém assim? Só conta vantagem. Ele quer centralizar. Então, as pessoas que quiserem se relacionar comigo, têm que vir para me servir. Se não serve, ele não quer amizade. Ele explora. E uma vez que ele explorou e não tem mais interesse naquela pessoa, acabou a amizade. Aí tem gente que diz, mas fulano, né, quando estava precisando, e era tão amigo meu, depois sumiu. Você já passou por esse tipo de experiência? Já, né? Pois é. Aí sumiu a pessoa, vai procurar outra vítima. É assim que funciona o individualista. Ele quer que as pessoas o sirvam. E ele usa e abusa. Então ele puxa a pessoa, não quer que a pessoa se relacione com mais ninguém, tem que ser só com ele. É exclusividade, até o dia que ele não quiser mais. É até uma certa psicopatia, que precisa de um tratamento, um psicólogo, até um psiquiatra, viu? Esse individualista, ele não quer servir a ninguém, mas ele quer ser servido. E uma vez que ele foi satisfeito, abandona a sua vítima. A igreja ensina e prega o coletivismo, que é o contrário do individualismo. Então, quando você entra para a igreja, meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Você entrou para servir. Você entrou para servir, meu irmão. Então entenda isso. Eu nunca esqueci a experiência, tem anos, de um irmãozinho que me ligou, dizendo assim, pastor, eu não vou para a igreja, porque o irmão, líder da célula dele lá, não me ajudou. Eu digo, como assim? Eu estou com a conta de luz vencida e ele não pagou. E eu pensei, meu Deus, e o que é que tem a ver o irmão pagar a conta de luz do outro? E eu disse assim, eu vou procurar o irmão para me inteirar e depois a gente conversa. Aí eu fui conversar com o irmão e a história é, pastor, eu já paguei conta de luz, eu já levei cesta básica, eu já fiz, só queria explorar o irmão. Então, meu querido, pula fora desses exploradores. Fique esperto. Então, Jesus nos salvou, mas não nos abestalhou não, meu irmão. Então, fica ligado aí, fica esperto. E não pense você que você entrou na igreja, e a igreja é a antessala do céu. Não se engane com isso não, meu irmão. Porque nós ainda temos muita coisa para consertar, para corrigir. Então, você não está no céu ainda. E entenda uma coisa, nem todo mundo que está na igreja é crente mesmo, pode ter certeza disso. Eu tenho muitos anos de experiência para já ter visto muita coisa, viu? Crentão, e depois que explorou e fez o que quis, sumiu. E enquanto com a gente, você pensa que é crente. Então fique esperto, muito esperto. Então, o individualismo mata o coletivismo. A gente é chamado para servir. Na última celebração da ceia, Jesus pega uma toalha e uma bacia d'água, cinge-se com a toalha e vai lavar os pés. E os discípulos ficaram meio que constrangidos, mas Pedro falou, olha, Senhor, o Senhor não vai... Não, deixa estar. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus fez aquilo para ensinar que a gente está para servir. Meu irmão, a gente tem que servir. Sirva. Quando você perceber que a pessoa está te explorando, pula fora, ora. Mas nós somos chamados para servir. E sirva com sabedoria. Então vai servindo, vai servindo. Nós somos chamados para servir. Tem gente que não serve, não gosta de servir ninguém, não faz um favor. Meu Deus, o que é isso? Então a gente tem que servir. Tem que servir. Os dons que Deus te deu é para você usar em prol da sua igreja, da igreja onde você está e participa, meu irmão. Então sirva. O desafio da igreja é estar junto,
comum, olha que desafio. Aí a gente junta no mesmo lugar pessoas de várias cabeças e tendências, torcedores de vários times, e a gente se junta e diz, vamos estar juntos agora. Olha o desafio, gente. Aí depois a gente ainda junta pessoas que ainda pensam politicamente diferente. Aí você tem que estar junto também. Aí depois você junta pessoas que vêm de várias famílias. Família tem um jeito de ser e outra diferente, e por aí vai. Aí você ainda junta pessoas de várias regiões. Brasília tem essa característica. Então você vai juntar aqui baiano, você vai juntar aqui, o que mais? Piauiense, olha só. Vai juntar aqui alagoano, paraibano, aí você junta do sul, você junta do centro-oeste, gente que nasceu por aqui. Olha o desafio, gente. E a igreja tem que ser uma só igreja. E Cristo como cabeça desse corpo. Então a gente tem que lutar para ajustar isso, meu irmão. Aí alguém diz, mas a igreja tem problema. Onde é que não tem, meu irmão? Onde é que não tem? Na sua família, eu sei que tem um monte. Porque não tem nenhuma família que não tenha problema. Então, porque eu não vou para a igreja porque lá tem problema. Então você vai sair do mundo. Porque o mundo tem problema. Então, se resolva, meu irmão. Não adianta você mudar de igreja, não. Porque se você se mudar de igreja, vai levar o problema para outro lugar. Você entendeu aí? Porque o problema é você. Então se resolva. Uma vez que você se curar, você vai conseguir se relacionar com todo mundo. Esse é o seu desafio. Então permaneça firme. A igreja tem que ser uma só igreja, ter tudo em comum. Esse é o modelo da igreja cristã primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não dá para eu ler tudo aqui, mas você vai ler em casa para lembrar o texto. E tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com aqueles que não tinham nada. A igreja caía na simpatia de todo o povo. Eles tinham um só coração e uma só alma. Um só coração, uma só alma. Não tinha nenhum necessitado, ninguém tinha falta de nada. Olha o coletivismo funcionando e um ajudando o outro. Quando eu vejo alguém indo para o hospital de Sobradinho, eu lembro logo do Guarani. É um anjo dentro daquele hospital que ajuda todo mundo. Parabéns, viu, Guarani? A gente precisa de mais guaranis assim, viu? Pode aplaudir mesmo. Ele é curado e não vai ficar orgulhoso, não. Quando a gente precisa de um advogado, cadê o Ailson? Está na recepção. Esses dias ele já ouve, olha ele ali. Já mais um testemunho. A irmãzinha conseguiu se aposentar. Parabéns, viu? Já é mais um na lista. Ele luta, entra com ação na justiça e aí dá o jeito e consegue resolver o problema. E aposenta. Você imagina uma pessoa que não tem condições, já adquiriu o direito e às vezes tem alguma doença que justifique a aposentadoria, mas ele não consegue. Porque é difícil ter acesso a um advogado, pagar um advogado, é uma canseira. Aí você chega para o Ailson, ele faz, diz, não me pague nada. Quando sair, aí você me paga. E ainda cobra pouco. Barato o serviço, é para ajudar os irmãos. E depois ele serve e doa também, ele não está nem aí. E Deus dá mais. A gente está aqui para servir. Sirva, meu irmão. Onde tiver, se eu preciso de alguém, eu vou lembrar se eu tenho alguém naquela repartição, naquele meio, que vai me ajudar e vai abrir portas. Então, se você for procurado por algum irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, sirva, meu irmão. Sirva. Se você vai comprar alguma coisa, compre na loja do irmão. Mas, pelo amor de Deus, não chegue na loja do irmão querendo quebrar o irmão e que ele lhe dê de graça. É uma choradeira. Eu já vi irmão dizendo, olha, pede desconto, eu já dei, já fiz mais barato. Não, porque é muito caro, tem que baixar mais e baixar. Não, peraí, meu irmão. Você quer quebrar o irmão ou quer ajudar o irmão? Então acaba com essa murrinhagem aí. Então você vai numa loja, o irmão cobra mais barato, pronto. Eu nem quero mais desconto, ainda faço questão de pagar, porque eu tenho que ser bênção onde eu for.
para ajudar o irmão. Então eu preciso de um serviço, eu vou lá. Eu tenho um emprego, eu vou dar prioridade sempre aos irmãos. A gente cansa de levar na cabeça. Cadê o pastor Adolfo? Pois é, aí eu digo para ele, chama alguém que seja da igreja. Mas apóstolo, é uma canseira, que quando o irmão chega, que sabe que é para a igreja, começa a enrolar. E a gente paga. Não tem negócio de graça, não. A não ser que o irmão insista, diga, não, eu quero doar. Aí a gente aceita, porque não vai tirar a oportunidade do irmão receber a bênção. Mas é assim. Então nós somos essa grande família. Nós temos que ajudar um ao outro. Você entendeu isso? Ou eu tenho que falar mais? Então deixa eu continuar para eu terminar. A terceira palavra aqui é: reconheçamos e respeitemos a autoridade espiritual da igreja. Você entendeu essa frase? Eu já tenho que terminar. Reconheçamos e respeitemos a autoridade espiritual da igreja. 1 Coríntios capítulo 11, olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Menosprezais a igreja. Olha só. Menosprezais a igreja de Deus. Paulo está dizendo que tinha irmãos que estavam menosprezando a igreja. Entenda uma coisa, meu irmão. Igreja é o corpo vivo de Cristo. Ele é o salvador do corpo. Ele é o cabeça da igreja. A igreja, ela tem o seu lado humano, físico, como instituição, mas isso é só exigência dos homens. Deus não olha para isso. Deus vê a sua igreja como uma instituição divina. A igreja tem que ter um CNPJ, a igreja tem que fazer uma declaração do imposto de renda, a igreja tem que pagar água, luz, telefone e por aí vai. Essa parte humana, administrativa para a igreja existir, isso é exigência dos homens. Se a igreja não tivesse nada disso, não tivesse estatuto, não tivesse nada, ela poderia estar se reunindo e não deixaria de ser igreja. Porque por muito tempo o Estado não permitiu que a igreja existisse oficialmente. E a igreja nunca deixou de existir. A igreja perseguida não deixa de ser igreja. Você entendeu isso? Então a igreja é uma instituição divina. Ela tem as suas exigências humanas, porque a gente precisa de um lugar para ficar, para poder juntar todo mundo. Poderíamos levar para o meio da rua, debaixo de uma árvore, mas aí o barulho dos carros e tudo mais atrapalharia. Então poderíamos ir para uma casa de algum irmão, mas vai dar muito trabalho no irmão, não vai caber todo mundo. Poderíamos ir para uma chácara, como já fomos tantas vezes, né, pastor Severo aí. Então, mas a gente tem o nosso espaço. Graças a Deus, porque a gente tem esse espaço. E aqui a igreja se reúne. Aí sim, igreja. Quando a gente sair daqui, isso não passa de um lugar de 4 paredes, de um prédio, que pode reunir qualquer coisa, e é um prédio. Então a instituição divina somos nós que formamos. E aí a gente se submete a Cristo como cabeça da igreja. E é aí que a gente precisa entender, porque nós estamos perdendo de vista essa compreensão espiritual da igreja. A igreja, ela possui uma autoridade espiritual, e essa autoridade espiritual, ela começa sobre os demônios. O demônio, todo demônio, espírito maligno, treme de medo da igreja. Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 18, um texto muito conhecido. Igreja, quem inventou foi Jesus, e chamou de igreja. E ele disse assim: eu organizarei a minha igreja. Está lá em Mateus 16, 18. Primeira vez que Jesus fala da sua instituição, da ideia, do projeto, da visão, do que ele queria, e ele veio fazer.
Então ele não veio fundar sinagoga judaica, nada disso. Ele disse: eu vou formar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que isso significa? Jesus está dizendo: a minha igreja tem autoridade sobre os demônios. O inferno não vai vencer a igreja. Observa a história da igreja ao longo dos anos. Desde aquele momento lá em Pentecostes, quando desce o Espírito Santo sobre aqueles primeiros discípulos. Olha a história da igreja. Quantos impérios se levantaram para destruir a igreja. Quantos espíritos malignos, demônios quiseram destruir a igreja. E olha o que a igreja tem feito ao longo da história. Continua existindo, continua crescendo. Não para. Por quê? Porque ela tem uma autoridade espiritual e foi Deus quem deu. E se alguém se colocar contra a igreja, se alguém persegue a igreja, logo a gente vai ver a queda dessa autoridade. Logo vai cair. Não tem jeito, porque mexeu na igreja, mexeu na menina dos olhos de Deus. Você entendeu isso? Então a igreja é de Jesus. Igreja de Jesus. Eu sou o pastor da igreja. Ok, mas eu passo e a igreja continua. E Deus levanta outros. E a igreja vai continuar existindo como existe. E não vai parar. E aí os nossos filhos vão assumir a igreja. E os nossos filhos se levantarão como esses pastores. Você entendeu isso? E a igreja vai continuar a sua história. E Jesus disse que um dia ele virá para levar a sua igreja. Se a gente não for primeiro, ele vem e arrebata a sua igreja. É a igreja no mundo inteiro, a sua igreja universal, onde ele tem espalhados em tantos lugares. Então, olha, a igreja tem autoridade espiritual sobre os demônios. A igreja possui autoridade espiritual sobre os discípulos para disciplinar os seus membros. Você sabia disso? A igreja tem essa autoridade. Mateus capítulo 18, no mesmo texto que eu citei logo depois, o capítulo 16, no verso 18, agora no capítulo 18 de Mateus, Jesus vai falar sobre essa questão da disciplina na igreja. Se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Se ele se arrependeu, meu irmão, me perdoe, eu errei. Resolvido. Se não, leva mais um ou dois para poder resolver. Não resolveu. Dize-o a igreja. Então a igreja tem autoridade. Não resolveram, leva para a igreja. E se não ouvir a igreja? Se ele não atender a igreja, consideram como publicano e pecador. Acabou. Desligou. Aí Jesus ainda chega a dizer: aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Tem uma cobertura. Ainda que as pessoas aí fora digam: não, a igreja é tudo igual. Não é. Então existe uma cobertura espiritual. E você está vivendo debaixo dessa cobertura espiritual. E você está guardado pelo Senhor. E o maligno não lhe toca. E você precisa crer nisso. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 32, o texto que nós estamos lendo, ele diz: nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Paulo, ele reconhece essa autoridade espiritual da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, no verso 3, ele vai tratar de um problema naquela igreja em Corinto. Ele diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, porque Paulo fazia parte daquela igreja também, ele diz: já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha a disciplina que Paulo aplicou àquele membro, àquela igreja. Se você ficou curioso em saber, leia 1 Coríntios capítulo 5, que você vai ver Paulo dizendo: tem imoralidade sexual no meio da igreja e precisa ser corrigido.
E Paulo diz, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Tira logo esse iníquo do meio de vós. Bota para correr. Resolve logo. É assim. E tem gente que diz, não, porque igreja tem sim que se cuidar. Eu nunca esqueci da experiência, a gente teve um período aqui na igreja com muitos jovens, e aí virou um ponto de droga dentro da igreja. Você já pensou? E isso, vocês estão assim, espantados? Pois é, o camarada vai vender droga aqui dentro da igreja. Vendeu droga para um irmãozinho lá atrás, que não era irmão, mas estava visitando, vamos dizer assim. Por isso que eu digo, não se escandalize, mas igreja é isso. Você vai trabalhar para tratar todo mundo. E o camarada vendeu droga lá, comprou o pacotinho e faltou troco. Foi trocar com o Clemilton, não foi, Clemilton? Saiu procurando lá trocar dinheiro. Você lembra dessa história? Ele viu e disse, peraí, que negócio é esse? Não, é porque eu vendi um negócio aqui e tal. Como é que pode? Aí, me chamaram, falaram comigo, apóstolo, tem um jovem dentro do banheiro, passando droga. Um irmão estava dentro, viu, droga dentro do banheiro masculino. E como é que é o negócio? Eu fiquei muito brabo aqui. Aí eu precisei dar uma palavra direto aqui na igreja, em pleno culto, e disse, esse irmão, essa pessoa que está vindo, até dentro do ônibus, se ele estiver aqui domingo, eu vou chamar a polícia para ele vai sair daqui preso. Eu já sabia mais ou menos quem era, só não sabia exatamente. Pronto. A mãe do menino ficou brava comigo, não veio mais para a igreja. E eu ia deixar vender droga aqui. E eu ainda disse, olha gente, eu sou pastor da igreja, não sou besta não. E aqui tem homem, e é macho. Não tem esse negócio de, porque vai para a delegacia na hora, vai resolver o problema. Não tenha dúvida. Então tem que ter essa... Senão, meu irmão, você acha que é trouxa, besta, e lá vai o povo te levando aí na conversa? Não, não é assim que funciona não. Então a gente precisa entender isso. Ó. A igreja tem que ser respeitada. E a gente tem que defender a igreja. Então nós somos essa igreja. Agora imagina alguém falar mal da igreja e você ficar calado. Alguém falar mal da sua igreja e você dizer, não, mas é porque... Não, você tem que defender a igreja e dizer, não, vamos resolver esse negócio agora. Tem esse negócio, não, tem que respeitar a igreja. Se você não amar a sua igreja, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, você está completamente fora do que é a igreja. Então quando você entra na igreja, a igreja entrou em você. E você agora faz parte da igreja, meu irmão. E você vai contribuir com o crescimento daquela obra, meu irmão. Você entendeu isso? A igreja possui essa autoridade espiritual para disciplinar. E se a igreja disser, está fora, meu irmão. E está entregue a Satanás. Olha o que o texto diz em 1 Coríntios. Então tem que ter essa disciplina na igreja. 3.3, igreja possui autoridade para exigir santidade dos seus membros, dos seus discípulos, dos seus integrantes. Efésios capítulo 5 vai nos falar sobre isso. É o relacionamento de Cristo com a igreja. É um mistério que tem aí. E Paulo fala na sua carta aos Efésios sobre este mistério da igreja. Então tem um mistério. E Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tendo-a santificado para apresentá-la a Ele mesmo, igreja gloriosa, sem rugas, nem mácula ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, de 23 em diante. Pode ler o texto que você vai entender. A igreja tem esse mistério e ela é submissa a Cristo e deve viver em santidade. Então, se você é da igreja, meu irmão, então se dê ao respeito e honre a sua igreja, meu irmão. Não caia em pecado, porque isso é uma vergonha para a igreja. Você vai envergonhar a igreja onde você faz parte. E as pessoas vão ver você. Então a gente tem que educar, ensinar, porque as pessoas precisam entender o que é a igreja. Se você veio para a igreja
e você vai servir aqui, e vai aparecer aqui em cima, você tem que ter vida santa. Porque senão você vai atrair maldição sobre a sua vida, condenação sobre você. Você tem que ter uma vida santa. Ah, mas não peca mais. Não, não é isso que eu estou dizendo. Peça perdão, mude de vida e logo. Você já pensou? O que vocês acham de eu estar aqui no púlpito? E aí terminou o culto, eu vou para um barzinho ali tomar uma. E você passa lá para comprar uma pizza. O que você ia achar do pastor, hein? O que você ia achar? Você acha isso certo? E você fazer isso? Você acha isso certo? Não. Por isso que a Bíblia diz que os pecadores não permanecerão na congregação dos santos. Ou o pecado, ou você tira o pecado da sua vida, ou o pecado tira você da igreja, meu irmão. Você entendeu isso? Então a igreja é coisa séria, muito séria, porque ela lida com a vida espiritual. Então a gente tem que ter santidade, meu irmão. Quando você aparece aqui em cima para servir ao Senhor, você tem que estar em santidade. Porque ainda que você esconda, Deus está vendo. Deus está vendo. E você pode atrair uma maldição terrível sobre a sua vida. Tenha cuidado. Roubar a igreja. Roubar a igreja. Você já pensou que absurdo? Roubar a igreja? É? E você acha que não tem isso? É? Pois é. Nós precisamos parar para pensar sobre o que é a igreja. E o Deus que a gente serve. Deus é santo. E Ele exige santidade dos seus filhos, discípulos, membros, ou o que você quiser chamar. Então é assim que funciona a igreja. A igreja precisa viver em santidade. Tem escândalo e mais escândalo aí na igreja. A gente vai vendo isso aí, vocês veem, infelizmente. Vai lá no canal do YouTube, tem um monte, e aí tem um pastor que está acusando mais não sei quantos, vai parar na justiça, e pastor que era um casal aconselhando e chamando casais na internet. E aí depois está o escândalo ali, a mulher mandou matar o marido, matou o pastor, não sei o quê. Isso aí vocês estão vendo. É o fim dos tempos, né? É o fim dos tempos. E a gente precisa pedir a Deus a misericórdia, para que quem estiver em pé, cuide para que não caia. Então esse é um tempo de muita provação contra a igreja. E a gente precisa ficar esperto. É a igreja com irmãos em adultério, em prostituição, em roubo, fornicação. Você sabe o que é fornicação? Não é adultério, é sexo fora do casamento. Então é namoro. A igreja não aceita isso. Então você tem que ficar esperto, meu irmão. É mentira, é fofoca, é intriga. A gente tem que resolver tudo isso. Eu não estou dizendo que, meu Deus, então eu não posso nem entrar na igreja. Não, tem que entrar e ficar. Porque é a única chance de salvação para você. Mas se você entrar numa igreja que aceita tudo, você não está numa igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus exige santidade, meu irmão. Exige. Trabalhamos com um irmãozinho aqui que tinha um problema sério de homossexualismo. E foi luta, e ele estava muito bem, escapando. Aí chamaram ele para visitar uma igreja. E o pastor vai e diz para ele, não, isso é normal. Aqui mesmo a gente não tem esse problema. O irmão foi embora. E depois nem ficou lá, nem aqui. Triste, né? É difícil. Quando a igreja aperta e diz que tem que viver em santidade, muita gente corre. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, você não vai correr não. Você vai correr para dentro e vai correr para Jesus. Quem crê, diga um amém bem forte aí. Quando a gente vem servir a igreja e na igreja, a gente está servindo a Deus, meu irmão. Tudo que você fizer na igreja é para Deus. Desde os dízimos, as ofertas, o trabalho, as orações em favor do ministério, da igreja, o seu trabalho na célula, como líder de célula, como co-líder, participando, na limpeza, no som, no louvor, que mais? Pode pensar aí, berçário, botou a mão e é para Deus, tem recompensa do Senhor. Mas tem exigência de Deus. Não é de qualquer jeito.
O salmista no Salmo 101, versos 6 e 7, ele vai dizendo: somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. E Jesus chega a dizer: é mister que haja escândalos. Se você está espantado aí, tem escândalo nas igrejas. Por que você está se espantando, meu irmão? Jesus já falava isso há 2000 anos. E Jesus disse: é mister que venham os escândalos, mas ai daquele porque vêm os escândalos. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Melhor lhes fora nem ter nascido. Ou então amarra uma pedra, uma corda no pescoço com a pedra e se atira lá no mar e morre logo, infeliz. Porque você está atrapalhando a caminhada de tantos outros. Olha só, é o escândalo. Então, meu irmão, cuidado, muito cuidado. Eu disse que a igreja ia entrar hoje de um jeito e ia sair de outro jeito. E eu tenho certeza disso, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui nesta hora. Eu convido você a ficar de pé, meu irmão. Se coloque de pé. Nós vamos receber os elementos da ceia do Senhor. E você vai orar. Em tudo que você ouviu hoje. E você vai clamar a Deus. E você vai pedir perdão ao Senhor. Eu convido aqui os pastores, os 12 de primeira geração, por gentileza, venham à frente, sirvam os elementos da ceia do Senhor, por favor. Você vai receber o pão, o vinho, que é o suco de uva, e você vai esperar, e você vai orar, preparando o seu coração para participar dessa ceia. Você vai sair daqui, nesta noite, santificado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor. Então essa é a chamada, o desafio que você tem hoje na sua vida diante dessa palavra, meu irmão. Aleluia. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Então você que está com os elementos da ceia aí na sua mão, o pão, o vinho, o pão que lembra o corpo de Jesus cravado no madeiro por nós, o suco de uva traz à nossa memória o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Então agora você vai orar, você vai pedir perdão a Deus. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Então você vai sair daqui perdoado e purificado pelo Senhor, desde que você decida abandonar o seu pecado, pedir perdão a Deus, liberar perdão por algum relacionamento aí quebrado, que se você souber, você vai colocar isso diante do Senhor para resolver, pedindo perdão, liberando perdão, porque hoje começa um novo tempo na sua vida, e é um tempo de avivamento espiritual. Em nome de Jesus, fale com o Senhor agora. Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Paizinho, vem sondar nossos corações nesta hora. Cada um que aqui está, meu Deus, diante de Ti, colocando suas vidas na Tua presença, se expondo, meu Deus, se humilhando diante da Tua grandeza, Pai, suplicando pelo perdão, meu Deus, dos nossos pecados. Suplicamos, meu Deus, que Tu venhas trazer restauração em cada vida aqui, ó Deus. O Senhor nos conhece, ó Pai, conhece todo o nosso ser, meu Deus.
Deus. O Senhor conhece, meu Pai, cada pecado, cada brecha que possa existir em nossas vidas. E nós apresentamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha com a tua unção restauradora, com a tua unção que transforma nossas vidas, ó Pai. Que nesta noite o teu sobrenatural alcance cada coração aqui, os nossos corações, meu Deus. E que possamos, meu Pai, purificados por Ti, ó Pai, libertos e lavados pelo Teu sangue, possamos receber mais e mais da Tua presença, da Tua unção, para que o Teu reino cresça, avance e seja estabelecido nessa terra, meu Deus. Te louvamos porque o Senhor não desiste de nós e sempre está nos dando uma nova chance. E nós queremos nesta noite te dizer, meu Pai, que nós nos agarramos a essa chance e tomamos posse da nossa vitória nesta noite, ó Pai. E vamos, ó Deus, refazer, ó Pai, essa reconciliação, essa aliança que temos contigo, quando tomarmos esse suco que representa o teu sangue e quando comermos esse pão que representa o teu corpo, nós tomamos posse da nossa cura, da nossa libertação, da nossa salvação, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Coma o pão, beba o vinho, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje Deus liberou perdão, restaurou vidas, salvou vidas aqui, curou vidas. E hoje nós estamos saindo daqui hoje alegres, felizes, contentes e avivados e agradecidos por tudo que Deus fez. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que o shalom de Deus, a paz do Senhor, seja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido.